A diferença entre fazer pedidos e fazer uma seleção. Conteúdo patrocinado. Na área residencial para os escravos dentro dos muros da mina escravagista, na aldeia dos escravos, as figuras mais importantes e de tomada de decisão entre os escravos titãs se reuniram. Normalmente haveria olhos observando a área residencial e os titãs nunca teriam permissão para se reunir a menos que fossem instruídos, para que não pudessem planejar rebeliões. Mas todos os soldados que estavam postados como guardas agora estavam se comportando como bonecos. Levi-Sama, não é Levi-Sama? Sim, ela parece um pouco diferente de como eu me lembro, mas não há erro. Como eu poderia confundir Levi-Sama com qualquer outra pessoa? Então era verdade que você traria Levi-Sama aqui? Vendo os olhos dos titãs arregalados em espanto vazio com lágrimas escorrendo deles, as chamas de Levi piscaram em sua felicidade, mas ao mesmo tempo, sua mão foi colocada sobre o peito em tristeza. Todos, obrigado por permanecerem vivos até hoje. Eu falhei em protegê-lo e fiz você sofrer, disse ela. Para os titãs que tinham uma expectativa de vida de 300 anos, 200 anos era muito tempo. Aqueles que eram idosos naquela época já morreram há muito tempo, e a maioria dos adultos da época também se foi. Aqueles que eram crianças naquela época agora eram adultos. Até a idade de 15 anos, os titãs envelhecem aproximadamente na mesma proporção que os humanos, e depois disso eles envelhecem lentamente, seus corpos atingindo seu pico por volta dos 200 anos. A partir dos 250 anos começam a envelhecer fisicamente. Por esta razão, poucos titãs realmente têm uma aparência envelhecida. Está bem, tudo é culpa do Duque Artner, aquele que nos traiu. Levi-Sama, você nos manteve em seus pensamentos mesmo depois de morrer, não é? Isso é mais do que suficiente para nós. E você está nos ajudando assim agora. Isso é mais do que suficiente. Ninguém, nem minha mãe, nem meu avô, nem meu irmão mais novo, iria culpar você, Levi-Sama. Os titãs eram todos extremamente magros e tinham pele ruim. Muitos deles ainda tinham marcas de chicote e queimaduras em seus braços, pernas e rostos. O tratamento deles na mina foi um tanto moderado em comparação com a forma como outros escravos criminosos eram tratados, mas eles ainda eram tratados com crueldade. Os soldados fizeram o que quiseram, pensando, tudo bem, desde que eles não morram, e não importa se um ou dois deles morrerem. De fato, todos os idosos morreram precocemente. E muitas mulheres e crianças também morreram por não suportarem esse tratamento. Seus espíritos não foram selados magicamente por nada como a barreira de um campeão. Muitos deles já haviam desaparecido da mina há muito tempo. Eu não sei como você fez isso, mas os soldados que nos vigiam são como bonecos agora, e você trouxe Levi-Sama para nós, disse Gofer, filha de Borcos. Tudo o que você disse era verdade. Eu não pude acreditar nas palavras de um anão como você no começo, mas, então, isso significa que é verdade que você vai nos resgatar desta mina, É Vandaliel, Gofer-san, disse Vandaliel. Eu não me importo se você me chamar de criança, como Borcos faz, no entanto. Ele se misturou entre os escravos e usou a habilidade mental incroasmente para reduzir todos os soldados a estados vegetativos, um por um. Mas por favor, não me chame de anão, acrescentou. Estou muito consciente disso. Raças como titãs e pessoas besta tinham um senso de valores onde acreditavam que tamanho era equivalente à força e ser pequeno significava ser fraco. Mesmo que não fosse esse o caso, Vandaliel, que era pequeno mesmo em comparação com outras crianças da mesma idade, provavelmente não parecia confiável para os titãs cujas mulheres podiam atingir alturas de 2,5 metros. Afinal, o feitiço do atributo da morte não estava funcionando. A comunicação com pessoas vivas era difícil. Estou muito feliz por ter trazido a princesa Levi aqui, pensou Vandaliel. Gofer deu a ele um sorriso irônico. É típico Oyagi ser tão enérgico mesmo quando está morto, ela riu. Eu não vou chamar você de garoto. Levi-Sama está chamando você de Sua Majestade, então não é estranho para mim chamá-lo assim? Você não precisa se preocupar com isso, disse Vandaliel. De qualquer forma, neste momento estou pensando em libertar todos desta mina. Mas isso não é tão simples quanto parece, é? Perguntou Gofer. Temos colares de escravos em nossos pescoços. Coleiras de escravos, coleiras de servidão, têm vários nomes diferentes, mas são itens mágicos que garantem que os escravos não desobedeçam às vontades de seus senhores. Se os escravos tentarem ferir seus senhores ou fugir, os colares causam sofrimento sufocando-os ou liberando um choque elétrico.
Existem inúmeras maneiras de removê-los, mas a aprovação dos mestres não é a única coisa necessária. Além disso, os feitiços normais de quebra de maldição não podem desfazê-los. Feitiços especiais são necessários, mas são mantidos em segredo. Você não será capaz de removê-los, mesmo que derrote o governador desta mina, disse Gofer. Mesmo você não poderia simplesmente. Posso removê-los, disse Vandaliel. Antes que ele pudesse ouvir os gritos surpresos dos titãs, ele liberou a mana negra do atributo da morte que envolvia a coleira de Gofer, que se soltou com um clique. De jeito nenhum. Gofer e os outros titãs ficaram estupefatos quando o colar pesado atingiu o chão ruidosamente, mas Vandaliel já havia usado sua mana para abrir caminho com força bruta através de um selo deixado por um campeão. Algo assim era simples para ele. Quantas vezes você pode fazer isso em um dia? Gofer perguntou. Há mais de 500 de nós no total. Custa cerca de 1000 manas para cada pessoa, então posso lidar com 300.000 pessoas e ainda sobrar, disse Vandaliel. Você consegue mesmo? Desculpe, mas o tempo também é um problema, então ajudaria se você mantivesse esse número abaixo de 10.000. Tudo bem, eu entendo, você pode realmente libertar todos nós em um dia, certo? Com isso podemos lutar, gritou outro titã. Todo mundo, Sua Majestade é um pouco tímido, disse Levia. E os soldados que estão de guarda são todos aliados, mas se suas vozes forem muito altas. Eu sei, Levia-sama. Então o que deveríamos fazer? Quando vamos entrar em ação? Para armas, basta pegar as picaretas e pás que normalmente usamos. Caramba, pegue até uma pedra. Tenho certeza de que essas ferramentas e pedras vão parecer mais leves do que nunca. Aqueles desgraçados, vou dar uma lição neles. Os titãs estavam entusiasmados por serem libertados de sua prisão injusta e finalmente terem a chance de retaliar. Embora Vandaliel parecesse inexpressivo, ele estava realmente confuso, incapaz de encontrar um bom momento para entrar na conversa. Mas ele conseguiu abrir a boca agora. Hoje à noite, no meio da noite, disse ele. Conteúdo patrocinado. Entendo, esta noite. Espere um segundo. Isso é muito cedo. Embora fosse muito cedo para ser chamado de meio da noite, o sol já havia se posto completamente. Não houve tempo suficiente para libertar todos os escravos e iniciar uma revolta. Se entrassem em fúria sem um plano, os soldados causariam graves baixas entre os escravos, que eram significativamente inferiores a eles no combate. E não era como se todos os escravos se juntassem à revolta imediatamente. Existem escravos que já desistiram de tudo, ao contrário de nós, disse Gofer. Precisamos de tempo para convencê-los. Mesmo que eles não precisem se juntar a nós, precisamos pedir a eles que fiquem escondidos. Você não está planejando usar o mesmo método que usou naqueles soldados para transformá-los em bonecos, está? No momento em que Gofer levantou essa questão, a suspeita apareceu nos rostos dos outros titãs. Não poderia ser ajudado. Seria mais estranho se não tivessem medo de Vandaliel, que se mostrará capaz de reduzir as pessoas ao estado vegetativo em menos de 1 hora. Esta foi uma reação muito saudável, então Vandaliel não prestou atenção a isso. Não, eu não vou fazer nada disso, ele disse a eles. Mas estaremos executando este plano no meio da noite. Não haverá problemas. Como eu disse, não há tempo suficiente se fizermos isso, disse Gofer. De jeito nenhum. Temos muito tempo, garantiu-lhe Vandaliel. Teremos ocupado esta mina amanhã de manhã cedo. Não importa se algumas pessoas não nos ajudarem. Tudo será feito pelas pessoas que chamei aqui. O que você disse? Os titãs ficaram estupefatos. Eles acreditavam que Vandaliel viera resgatá-los. Mas eles supunham que ele também exigiria a cooperação deles. No entanto, Vandaliel não precisava da cooperação deles. Ele havia declarado que não importava o que os titãs pensassem dele, ele havia decidido 1 hora e iria ocupar a mina com suas próprias forças. Então, por que os titãs se reuniram aqui antes? Isso era o que Gofer e os outros estavam pensando agora. Mas Levia respondeu a esta pergunta. Queremos que todos fiquem onde estão esta noite, disse ela. E depois disso, você deve decidir se deseja se tornar cidadão do novo Taloshein ou não. A mina administrada por escravos que tinha sido tão robusta quanto um forte, rendeu-se silenciosamente e foi ocupada quando o sol da manhã nasceu. O jantar dos soldados foi envenenado. Os soldados consumiram sua comida sem perceber o veneno inodoro e insípido e entraram em estado de coma em suas camas.
Houve um número muito pequeno de soldados com habilidades de resistência que perceberam que algo estava errado e tentaram dizer isso aos colegas que ainda estavam de pé, mas esses colegas, os que Vandaliel transformou em bonecos, os pegaram de surpresa e os conteve. O Visconde Besser, que estava dormindo assim como seus cavaleiros e servos, foram todos capturados vivos. E os soldados que estavam posicionados nas paredes externas como vigias nada puderam fazer mesmo depois de perceberem que algo estava estranho com o resto dos soldados. Há uma força armada se aproximando. Aqueles são titãs. Titãs mortos-vivos. Com um rugido aterrorizante, Borcos e os outros avançaram pela frente da mina a uma velocidade surpreendente para seu tamanho. Os vigias tocaram suas buzinas e sinos para indicar estado de emergência, mas nenhum respondeu. Não, alguns responderam, mas esta não era a resposta que eles desejavam. Nós vamos massacrar todos vocês de qualquer maneira, então nos divirtam enquanto morrem. Cortador de aço. Quebradora de armadura. Perfuração de ferro. Borcos e os outros titãs mortos-vivos lançaram habilidades marciais, um após o outro, contra a parede externa. A parede e o portão foram cortados, quebrados e perfurados como se fossem feitos de tofu. Eles se divertiram ao ver os soldados sendo lançados voando ao lado dos pedaços de entulho. E assim, na manhã seguinte, Borcos e os outros que haviam reduzido a muralha externa e os soldados que os vigiavam em ruínas. Há algo faltando, Borcos murmurou, coçando sua bochecha exposta enquanto olhava para os soldados do Visconde Besser e cerca de 100 civis, que estavam amarrados e inconscientes. Se você se divertisse o quanto quisesse, esta mina teria se transformado em um terreno baldio, não é? Destacou Vandaliel. Eu não seria tão selvagem, Borcos protestou. Eu pelo menos deixaria alguns escombros para trás. Eu estava planejando matar todos os soldados desde o início, mas teria sido problemático se você não deixasse pelo menos os prédios para trás, disse Vandaliel. Ha. Você está certo sobre isso. Vandaliel assentiu enquanto Borcos ria. Ao ouvir a conversa, metade dos ex-escravos parecia temerosa. Seu rosto mudou, mas você continua agindo como uma criança como sempre, Oyagi, disse Gofer, sem demonstrar nenhum sinal de medo. Ela deu um sorriso irônico ao olhar para Borcos, que havia se tornado meio osso. Borcos olhou para ela e parou de rir. Sinto muito por mentir, disse ele. Conteúdo patrocinado. Você está falando sobre sua promessa de repelir a nação Escudo Mirg e persegui-los de volta? Perguntou Gofer. Ninguém levou isso a sério. Mas você sabe, nós deixamos vocês por 200 anos, mesmo depois de morrermos. Está bem. Eu ouvi de Levi-Sama e Sua Majestade aqui que você protegeu Zandia-Sama e os outros, e o legado da deusa sob o castelo. Isso é o que eu estava tentando fazer, mas... A realidade era que um pulso era tudo que restava de Zandia. E não foi Borcos quem protegeu o legado da deusa, mas o gelo amaldiçoado que o selou. Não é nada para se culpar, disse Gofer, dando um tapinha nas costas do pai. Não fique me mostrando esse rosto desanimado, não é como você. Não posso apresentá-lo a seus netos assim, posso? Netos. Borcos repetiu. Você disse netos? Eu tenho netos? Sim, 3 deles, disse Gofer. Só posso apresentá-lo a 2 deles e não posso dizer quem é o pai, mas... As escravas eram tratadas como brinquedos pelos soldados. Os contraceptivos eram caros neste mundo. Não eram coisas que os escravos pudessem usar. Era assim que as coisas eram. Entendo, Borcos olhou para Vandaliel. Criança? Vandaliel balançou a cabeça. Quase nenhum dos espíritos daqueles que morreram na mina ainda estava por perto. No mundo de Lambda, mortos-vivos podem aparecer. Em uma mina onde escravos trabalhavam até a morte um após o outro, um padre estava presente, e não apenas para tratar os soldados e trabalhadores regulares. O sacerdote também purificaria os espíritos dos mortos. Não havia nenhum entre os espíritos que se chamavam filho de Gofer. Entendo. Não, tudo bem, disse Borcos. Tenho certeza de que eles foram para onde está a deusa, e não para aquele deus imprestável asterisco. Eu rezei muito, afinal. TLN asterisco, bom para nada é Roku Denashi. Pode ser intencionalmente semelhante ao nome de Rodcourt. Você tem razão, disse Vandaliel. Ao seu redor, ele podia ouvir as vozes dos titãs mortos-vivos e dos escravos gritando de alegria por seu reencontro, bem como vozes de pesar enquanto lamentavam aqueles que não estavam mais aqui. Não posso matar Heinz e não posso reviver ou transformar em mortos-vivos aqueles que já retornaram ao círculo de transmigração.
Afinal, continuo impotente, pensou Vandaliel. Claro, Vandaliel queria mudar o primeiro, mas também queria fazer algo sobre o segundo. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, ele pensou que já era hora e deu um sinal a Levia. Todos, ela disse, dirigindo-se aos titãs. Retornaremos a Talosheim ao lado de Sua Majestade. Por favor, decida se você virá conosco ou seguirá um caminho separado. Gofer e os outros refugiados de Talosheim eram parentes de Borcos, Zran e todos os outros, então é claro que os titãs mortos-vivos queriam levá-los de volta para Talosheim. No entanto, isso significaria chegar a uma nação onde Vandaliel governava como rei. Como tal, seus desejos também precisavam ser confirmados. Talosheim é atualmente uma nação de mortos-vivos e ghouls governados por Sua Majestade Vandaliel, assim como os monstros que ele domou, continuou Levia. Acredito que muitas coisas serão diferentes de como eram no passado. Eu também sou consideravelmente diferente de como era quando estava vivo. Há também muitos inimigos. O Ducado Artner nunca nos deixaria em paz se descobrissem sobre nós, e o Império Amid, incluindo a nação Escudo Mirg, ainda deseja nossa aniquilação. Existem também vampiros de raça pura que adoram um deus maligno, visando Sua Majestade. E só haverá mais inimigos no futuro. Claro, vamos lutar contra os inimigos, acrescentou Vandaliel. No ano passado, repelimos o exército de 6.000 expedições da nação do Escudo Mirg. Se você tiver algum pedido, eu o ouvirei. Mas isso não significa que eu seja capaz de fazer qualquer coisa. Tudo tem seus limites. Se você pode aceitar isso, então, por favor, venha para minha nação. O atual Talosheim tinha muitos inimigos e suas leis foram emprestadas. Era uma nação cheia de problemas. Não era um lugar que Vandaliel pudesse orgulhosamente declarar ser uma terra ideal ou um paraíso. As coisas provavelmente ficariam bem por um tempo. Mas um dia Talosheim poderia ser atacado por aqueles reencarnando em Lambda com pleno conhecimento da magia do atributo de morte de Vandaliel, ou pelo grupo de Heinz, que seria muito mais forte do que agora. Um dia, deuses como Alda, o deus da lei e do destino, ou Yupeon, o deus do gelo, podem descer sobre este mundo e liderar um exército de dezenas de milhares de poderosos indivíduos sobre-humanos e marchar sobre Talosheim. Esse era o tipo de nação para a qual eles estavam sendo instruídos a vir, então convidá-los primeiro era natural. Era o que pensava Vandaliel. Mas a resposta de Gofer foi: o que você está dizendo? Não é óbvio que vamos com você? Sou grato a você por nos salvar e até conseguir encontrar Oyagi novamente. Além disso, como você teve força para assumir esta mina, tenho certeza de que tudo ficará bem. Não é como se eu não tivesse dúvidas quando você diz que há uma nação de mortos-vivos e monstros, mas Oyagi Dono e os outros não mudaram nada desde quando estavam vivos, além de suas aparências externas. Eu acredito em você. E mesmo se seguirmos caminhos separados, não há lugar para vivermos neste ducado, não neste reino. Parecia que todos os ex-refugiados voltariam para Talosheim. Obrigado a todos, disse Levia, parecendo encantada. Deixando a ela a explicação dos planos futuros, Vandaliel dirigiu-se ao próximo grupo. Além dos titãs, havia 2 outros tipos de escravos na mina. Havia um grupo de escravos criminosos e um grupo formado pelos escravos que foram trazidos para cá depois que ninguém os comprou em outro lugar, assim como os da aldeia do primeiro cultivo. Realmente era um plano simplesmente deixar essas pessoas se defenderem sozinhas. Eu deveria ter feito o castelo afundar mais e inclinar em um ângulo maior? Vandaliel se perguntou enquanto se dirigia para o grupo de escravos criminosos. Seus colares de escravos não foram removidos e eles foram contidos, assim como os soldados, e Vandaliel fez os soldados parecidos com bonecos vigiá-los. Eles eram anteriormente criminosos diabólicos, então Vandaliel não podia baixar a guarda. Alguns deles foram trazidos para esta mina apenas alguns dias atrás. Havia muitos que ainda tinham força de vontade e resistência. Você ouviu o que eu disse, não é? Vandaliel perguntou-lhes. Agora então vou fazer uma seleção. Não temos o direito de decidir? Perguntou um escravo barbudo com cicatrizes no rosto. Vandaliel olhou para aqueles ao seu redor enquanto respondia. Você tem o direito de decidir, disse ele. Mas eu tenho o direito de decidir se aceito ou não sua decisão. Mesmo que seus crimes tenham sido cometidos em outra nação, não tenho intenção de acolher criminosos malignos. Esses criminosos foram explorados pelo Artner Dushi, que fez coisas horríveis para Talosheim, mas isso não os tornava pessoas boas.
Vandaliel não tinha intenção de trazê-los para Talosheim, a menos que tivessem algumas circunstâncias extraordinárias. Entendo, disse o escravo barbudo. Então eu vou me despedir de você aqui. Você não vai pelo menos me deixar levar alguns equipamentos dos soldados e a comida do refeitório como presente de despedida? Muito bem, disse Vandaliel. Hana-san, ele quer se despedir deste mundo. Conteúdo patrocinado. O que? Gritou o escravo. Espere um segundo, eu não escolhi nada como. Ok. Eu entendo. O homem da cicatriz gritou quando o Flame Ghost Hana o envolveu, envolvendo-o em chamas. Em pouco tempo ele desmaiou e parou de se mover. Tudo bem, próxima pessoa, começou Vandaliel. Espere um segundo. Do que você está brincando? Por que você o queimou até a morte? Ele não te desobedeceu ou exigiu que você desse dinheiro a ele, certo? Os escravos criminosos ficaram chocados e assustados. Vandaliel piscou para eles algumas vezes antes de responder. Eu disse que tenho o direito de decidir se aceito sua decisão, não disse? Com base nesse direito decidi que não aceitaria a decisão dessa pessoa, disse. Então, por que você o matou? Quero dizer, se eu desse armas e comida a um ex-bandido e o libertasse e então ele voltasse a ser um bandido e machucasse mais pessoas, eu me sentiria mal por suas futuras vítimas. Os espíritos dos que morreram na mina foram purificados pelo padre, mas os espíritos que assombravam os escravos criminosos ainda estavam lá. Assim, Vandaliel foi capaz de dizer quais deles eram pessoas mais ouvindo os espíritos por trás deles. Vandaliel havia desistido do Ducado Artner, mas não consideraria libertar pessoas mais na selva. E se ele deixasse as pessoas mais livres aqui, elas poderiam causar problemas para o lugar mais próximo onde as pessoas viviam, as aldeias de cultivo. Mas e se nos reformarmos depois de sermos salvos por você? Não salvei vocês, escravos criminosos, disse Vandaliel. Vocês são apenas figurantes que vieram salvar os parentes de Borcos e os outros. Estou simplesmente decidindo se devo levá-lo comigo ou descartá-lo aqui. Vandaliel não estava tentando se tornar um protetor dos fracos ou um libertador de escravos. Seu objetivo era apenas resgatar os refugiados de Talosheim. Para ele, esses escravos criminosos nada mais eram do que aqueles que por acaso estavam envolvidos naquele processo. Deixá-los vivos provavelmente causaria danos, então Vandaliel os mataria e os usaria, junto com os soldados da mina. Tudo bem. Vou segui-lo e fazer tudo o que você me disser. Com certeza serei útil. Então por favor, queime até a morte, disse Vandaliel. Ariação, por favor, vá em frente. Ok, olha aqui. Já... Porque eu ia... Quero dizer, seria problemático se um ladrão, estuprador e assassino em série viesse comigo, disse Vandaliel. As mulheres de Talosheim provavelmente torceriam o pescoço de um criminoso sexual com facilidade, mas seria ruim para Palvina e as outras garotas verem isso. Agora então, próximo. Espere. Eu estou bem sendo um escravo. Não vou pedir para você me libertar, mas por favor me poupe de ser queimado até a morte. O terceiro homem implorou, conseguindo habilmente pressionar a testa contra o chão, apesar de estar amarrado. Não havia espíritos atrás dele. Era possível que ele não fosse um criminoso malvado. Aliás, sob quais acusações você foi transformado em escravo? Perguntou-lhe Vandaliel. Roubo, disse o homem. Entrei em uma pousada para roubar algo e vi um item valioso, e aconteceu de ser algo pertencente a alguém relacionado a um nobre. Vandaliel achava que mandar alguém para as minas por roubo era uma punição um pouco pesada para o crime, mas certamente era possível se a pessoa roubada fosse parente de um nobre. Então, por favor, trabalhe duro em Talosheim por um tempo, disse ele. Mas se você tentar roubar coisas em Talosheim também, as coisas vão ficar horríveis para você. Vandaliel faria trabalhar em Talosheim por um ano, e se não houvesse problemas, ele seria libertado. Os nobres do Artner do Shi não eram nobres de Talosheim, então as coisas provavelmente ficariam bem assim. Sim, farei o meu melhor para servi-lo com humildade. Vandaliel acenou com a cabeça para o homem que habilmente conseguiu cair prostrado enquanto amarrado, feliz por não ter que morrer. E então Vandaliel desviou o olhar para o próximo escravo criminoso. Eu não quero seguir você, seu usuário de cadáver assustador. Então, se você vai me matar, faça com suas próprias mãos ao invés de sujar as mãos de seus subordinados. O que há de errado? Você não pode fazer isso afinal. Seus titãs!
Mesmo se você seguir esse cara, ele vai trabalhar com você até a morte. Então venha conosco, e o que você, o homem, começou a engasgar. Vandaliel usou as duas mãos para agarrar a cabeça do homem que havia tentado incitar os titãs, usou ultrapassar limites e a girou 180 graus, destruindo suas vértebras cervicais. Eu não queria matar com minhas próprias mãos, porque não conseguiria pontos de experiência dessa forma. Vandaliel pensou com um suspiro enquanto olhava para o rosto e as costas do homem antes de jogá-lo de lado. Agora então, próximo. Depois disso, os escravos criminosos, tendo aprendido com esses exemplos, pareciam ter decidido que ser levados e permanecer como escravos era a melhor opção para eles. Claro, mesmo assim, Vandaliel se livrou daqueles que eram pessoas más. Os ex-escravos titãs observaram com expressões rígidas enquanto Vandaliel, tendo terminado de fazer uma seleção dos escravos criminosos, se dirigia aos antigos habitantes da primeira aldeia de cultivo. Assim como ele aparece, ele não é normal. Vendo Vandaliel queimar pessoas vivas e torcer o pescoço de alguém com as próprias mãos sem uma única mudança em sua expressão facial, eles mudaram suas impressões sobre ele. Eu realmente não pensei nele como um libertador de escravos ou algo assim, mas, Gopher murmurou. Realmente. Na verdade, ele foi atencioso o suficiente para torná-lo menos assustador para nós, disse Borcos. Ele era? Conteúdo patrocinado. Sim, a razão pela qual ele torceu o pescoço daquele cara mais cedo foi para que ele não mostrasse o sangue a vocês. Então eu gostaria que ele fizesse algo sobre o cheiro também. Claro. O cheiro da carne queimada dos escravos criminosos estava flutuando. Os titãs estavam bem longe, então era suportável, no entanto. Você está certo, está começando a me deixar com fome, disse Borcos. Gopher quase respondeu à observação de seu pai com exatamente, mas conseguiu se conter e enrijeceu. Ela olhou 2 vezes para o rosto de Borcos antes de olhar para Levia. Levia olhou para cima, como se estivesse se perguntando o que estava errado. Gopher então percebeu que Borcos e Levi haviam mudado mais desde que estavam vivos do que ela pensava anteriormente. Acho que não tenho escolha a não ser pensar que Oyagi e Levi-sama renasceram como raças ligeiramente diferentes e me acostumar com isso, disse ela a si mesma. Mas você realmente deu à luz um filho maluco. Você está falando comigo? Eleanora piscou ao se virar após o súbito comentário de Gopher dirigido a ela. Sim, você é a mãe de sua majestade, não é? Disse Gopher. Os vampiros realmente parecem jovens. Estou com inveja. Não. Ao perceber que havia sido confundida com a mãe de Vandaliel porque ele era um dampir e ela uma vampira, Eleanora ficou indignada em sua negação. Eu sou o servo de Vandaliel-sama, a mãe dele é Darcia-sama. Quero comer carne assada, pensou Vandaliel ao terminar de falar com todos da aldeia do primeiro cultivo, tendo a fome estimulada pelo cheiro gostoso de carne queimada. Eles estavam com muito medo de Vandaliel, mas no final decidiram vir para Talochein. Mesmo que permanecessem no ducado de Artner, não haveria lugar para eles morarem. Se fossem pegos, seriam executados na pior das hipóteses ou se tornariam escravos novamente na melhor das hipóteses. Seria uma longa viagem se quisessem fugir para outro ducado. Assim, seguir Vandaliel daria a eles as maiores chances de sobrevivência. Não me importo de continuar como escravo, mas se você pudesse nos tratar um pouco melhor do que fomos tratados até agora. Ah, não vamos recebê-los como pessoas normais, como cidadãos livres, prometeu Vandaliel. Como vocês não são criminosos, não tenho motivos para transformá-los em escravos. O jovem que se autodenominava filho do chefe da aldeia estava completamente acostumado a servir aos outros depois de viver como escravo, mas Vandaliel o impediu de abaixar a cabeça. Eleanora, tendo esclarecido o mal-entendido sobre a questão da mãe de Vandaliel, sussurrou no ouvido de Vandaliel. Tem certeza de que deseja trazê-los conosco exatamente como estão? Ela perguntou. Eles podem traí-lo no futuro, Vandaliel-sama. Não havia como Vandaliel conter as ações daqueles da primeira aldeia de cultivo. Embora Vandaliel tivesse a habilidade de remover colares de escravos, ele não tinha como criar novos. Mesmo que fossem ex-habitantes do Ducado de Sauron e seguidores da religião de vida, não havia garantia de que permaneceriam leais a Vandaliel. Afinal, o feitiço do atributo da morte não funcionava neles. Talvez você devesse usar mental invasão para contê-los um pouco, Eleanora sugeriu. Não, não preciso ir tão longe, disse Vandaliel. Talochein é uma nação, não uma sociedade secreta. Ele não tinha intenção de exigir tal lealdade deles.
Mas se eles te traírem no futuro, eles podem me trair no futuro. As pessoas são assim, disse Vandaliel. Eu sou o rei e eles são apenas cidadãos. Sendo esse o caso, é assim que as coisas são. Vandaliel achava que seria normal usar a lavagem cerebral para restringir a vontade de pessoas comuns que não eram criminosas. E se suas famílias fossem feitas reféns ou lhes fosse prometido grandes recompensas, eles poderiam vacilar e traí-lo. Era assim que as pessoas normais eram. Deixando de lado se essas pessoas realmente o trairiam, se realmente o fizessem, Vandaliel lidaria com isso quando chegasse a hora caso a caso. Mas Eleanora não parecia satisfeita, então ele continuou. E você sabe, você não me traiu, não é, Eleanora? Então está bom, disse. O rosto de Eleanora se iluminou quase audivelmente. E então ela abraçou Vandaliel. Vandaliel-sama, eu nunca vou deixar você ir, ela declarou. A velocidade com que você me abraça está aumentando constantemente. Cercada por uma suavidade que tinha um calor diferente de Rita e Saria, Vandaliel se surpreendeu com o fato de que os movimentos de Eleanora não apresentavam sinais de hesitação ou desperdício. Ele já era um usuário da técnica de luta desarmada em tal nível que seria considerado um mestre na Terra, mas não conseguia ver o movimento de Eleanora. Mesmo agora seu aperto era soberbo, garantindo que Vandaliel não pudesse escorregar. Foi um espetáculo para ser visto. Como Vandaliel não podia escapar, ele pediu a ela que o carregasse até o último grupo de escravos. Esses eram os escravos que não conseguiram vender ou foram trazidos para cá imediatamente depois que o traficante de escravos decidiu que não venderiam em nenhum outro lugar. Muitos deles eram meninas tão jovens que nem mesmo os bordéis as comprariam de bom grado, e meninos que demorariam muito para crescer o suficiente para se tornarem úteis para o trabalho manual. Eles eram escravos com grandes cicatrizes e danos em seus corpos. Seus olhos pareciam mortos e seus rostos estavam vazios, como se suas mentes não estivessem pensando em nada. Normalmente, seria bom confirmar o que os escravos queriam. Mesmo que sua capacidade de pensar e decidir por si mesmos tenha enfraquecido, seria melhor estimular essa capacidade e levá-los a se recuperar e tomar uma decisão por sua própria vontade. No entanto, todos os escravos olharam para Vandaliel quando ele se aproximou. Eles exalaram, gemeram e olharam para ele como se estivessem com saudades dele. Parecia que o feitiço do atributo da morte estava trabalhando neles. Se houver algo que você queira fazer, qualquer lugar para onde queira voltar, alguém que queira matar, por favor me diga e pensarei em como proceder com isso, disse Vandaliel. Se não houver, então, por favor, siga-me. Aceite o que lhe dou, faça o que lhe digo para fazer e faça o que quiser quando ficar mais forte. Enquanto o Death Attribute Charm estivesse funcionando, confirmar o que eles desejavam não funcionaria corretamente. Foi por isso que Vandaliel fez parecer que estava pedindo, mas depois deu uma ordem. Uma vez que seus corpos e mentes se recuperassem e aprendessem a ler, escrever e fazer aritmética, eles se tornariam capazes de pensar por si mesmos, mesmo que permanecessem sob os efeitos da habilidade. Sim, eu entendo. Goshujin-sama. Os escravos que eram ainda mais sem vida do que os soldados parecidos com bonecos assentiram. Vandaliel precisaria curar suas feridas e garantir que eles comessem adequadamente antes de saírem da mina. Antes disso, o problema era lidar com uma última pessoa. Então por que você está aqui? Perguntou Vandaliel. Havia um homem caído no chão com as mãos e os pés amarrados. Vandaliel olhou para este homem com os olhos semicerrados, para Luciliano, o degenerado. Conteúdo patrocinado.